Sei que o pastor já está abençoado, mas nós vamos estar fazendo uma oração para a vida dele e para a família dele. Irmão, ele veio trazer uma mensagem do céu aqui para nossas vidas hoje. Uma mensagem do céu, eu creio, porque ele é um homem de Deus, poderoso, soberano e amado Deus. Diante do Senhor coloca a vida, papai, do pastor R.R. Nascimento. Pai, o Senhor tem visto o esforço desse homem, Pai. O Senhor sabe, Pai, de que ele precisa, Pai. O Senhor sabe de que ele necessita, Pai. E nós estamos numa campanha, papai, de bênção, Pai. E eu creio, Pai, que ele já foi abençoado só dele adentrar por essas portas, Pai. Pai, mas de todas as formas, nós abençoamos a vida deste homem que veio aqui transmitir a mensagem a qual o Senhor colocou no coração dele para a tua igreja. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Deixa Deus te usar, meu amado. Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Ramon, da pastora Lucidalva. Que Deus abençoe de forma extremamente grandiosa a nossa alegria, o nosso contentamento em podermos fazer uso da rica, poderosa palavra do nosso Deus, Criador do céu e da terra. Diante de tantas mensagens em cima desse texto, eu tenho mais uma mensagem vindo dos céus aos nossos corações, amém? Gênesis capítulo 32, oh glória a Deus. Pode dar só mais um volumezinho, um pouquinhozinho só, por favor. Gênesis capítulo 32, o versículo de número 24 até o versículo de número 26. Aproveitando em concordância com o pastor Ramon, quero convidar você a participar toda quinta-feira da tarde da bênção, a partir das 2h. Gênesis capítulo 32 e o versículo de número 24 até o versículo de número 26. Estarei lendo na minha tradução e você acompanha aqui, fazendo a comparação, se tiver algumas palavras mudadas. Versículo 24. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele o homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta da sua coxa, enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, olhe para cá nessa noite. Serei bastante sucinto na colocação verbal da palavra de Deus, não cansarei os irmãos. O texto que nós acabamos de fazer menção, observe que é uma das mais abençoadas e profunda teologia, com as mais belas poesias. O texto que nós acabamos de ler é um texto que nos ensina a nós libertarmos
de certas imaginações. O texto que nós lemos é o texto que nos ensina a lidarmos e aprendermos na caminhada com Jesus Cristo. É uma jornada de Jacó, é uma jornada tanto espiritual, como também é uma jornada emocional. Agora observe que o capítulo de número 32, ele vai registrar o encontro de Jacó com Deus no Val de Jaboque. O texto que nós lemos, ele vai mostrar, o texto é bastante enfático em afirmar, que ele mostra o primeiro contato de Jacó com seu irmão Esaú, em uma tentativa de reconciliação, após anos de desentendimento, após os anos de briga. Esse cenário bíblico que acabamos de fazer menção, seria ou foi o primeiro contato de Jacó com Esaú. Observe que Gênesis capítulo 32, eu anotei aqui para os irmãos, ele pode ser dividido em 5 partes. Quantas partes? 5 partes. A primeira parte está localizado em Gênesis capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 2. Jacó, ele vê os anjos de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte que se define em Gênesis capítulo 32, do versículo 3 ao versículo 5, a busca da reconciliação com Esaú, a busca de Jacó para se reconciliar com Esaú. A terceira definição que eu anotei aqui para os irmãos está localizado em Gênesis capítulo 32, do versículo 6 ao versículo 8. Jacó, ele teme a reação de Esaú. Essa é a terceira definição das 5 partes. A quarta definição está localizada em Gênesis capítulo 32, do versículo 9 ao versículo 21. A oração de Jacó quando ele vai se encontrar com Esaú. A quinta definição está localizado em Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao versículo 32. Jacó, ele luta com Deus. Agora observe que o evento da grande luta de Jacó com Deus é uma luta que marcou nação, é uma luta memorável, é uma luta que tem todo o respeito de Israel, a luta de Jacó com Deus. Existem 3 recursos literários, através de 3 palavras, que definem esse texto. 3 palavras literárias vai definir esse texto. A primeira palavra é o verbo lutar, que vem do hebraico vayer abek. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é jaboque, que vem do original Iaboque. A terceira palavra é Jacó, que vem do original Iacov. Agora observe que o escritor desse texto, ele através dessas 3 definições, ele tem o prazer de descrever o destino de Israel através da luta de Jacó com Deus. Como pastor, mudando o nome de Jacó para Israel. Aqui eu quero abrir um parêntese com aspa, perguntando para mim e para você: por que Deus perdeu esta luta? Um ponto de interrogação. Número 1, Deus não perdeu a luta. Quando olhamos para Salmo de número 37, versículo de número 1 ao versículo de número 3, o Senhor luta por seus filhos, e que a confiança em Deus é fundamental
tal Santo Agostinho, ele vai colocar uma frase muito épica, dizendo: ter confiança no Senhor é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva. Agora observe um detalhe muito clássico: Jacó entendeu que Deus não perdeu a luta. Jacó, quando ele está naquele momento impactante, naquele momento ímpar, ele começa a entender que ele não perdeu a luta, que Deus não perde nenhuma luta. Ao contrário, quando Jacó está naquele momento impactante, ele começa a entender que Deus está capacitando ele começa a entender que Deus está dando persistência para ele começa a entender que Deus está escrevendo uma nova história, não somente para Jacó, mas Deus nessa noite está escrevendo uma nova história para você, pastor R. Nascimento, porque eu estou diante de uma igreja que tem uma mentalidade forte, eu estou diante de uma igreja que já foi purificada, eu estou diante de uma igreja que já foi renovada, eu estou diante de uma igreja que tem a mentalidade pura, purificada. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, para o Salmo de número 24, versículo de número 4, quem subirá ao monte do Senhor, pastor Amor, é aqueles que é limpo de mão e puro de coração, conexão com a mente renovada, purificada. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aqueles que estão em Cristo, lá vai, levante a mão para cima, nova criatura é. Se eu perguntasse, cadê a igreja? Cadê a igreja que não se contamina com os manjares da terra? Isaías 43, 18 e 19, não vos lembrei das coisas do passado, eis que faço tudo novo. Quem recebe, levante a mão para cima. Deus está renovando a tua história agora. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Já tem gente lá atrás levantando a mão, recebendo a vitória. Quem pode levantar a mão? Levante a mão para adorar a Deus. Oramanto, oraço, me canto, orabacanta, arabassúbia. Oh Espírito Santo de Deus, levante a mão em direção à sua casa agora. Eu quero profetizar, assim como Deus renovou a tua história, está renovando agora a tua casa. Ainda uma palavra profética, ainda há profeta na terra. Se tem profeta na terra com honestidade, caráter, entenda, é a própria voz de Deus falando nessa noite ao teu coração. Deus vai libertar a tua casa e fazer milagre. Oh Espírito Santo de Deus. Então, pontualizando esse texto, Deus não perdeu e não perde nenhuma batalha. A segunda definição que eu anotei aqui para os irmãos: quando Jacó, amém, quando Jacó ele está lutando, quando ele está naquele momento com o ente divino, além dele entender que Deus não perde nenhuma batalha, ele entende que Deus, ele quer abençoar Jacó. Você não entendeu? Deus queria abençoar Jacó como ele abençoou Jacó. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que todas as coisas em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vos transbordem toda boa obra. Jacó entendeu, quanto mais Deus prepara
prevalecia naquele lugar. Ele queria abençoar Jacó. Quanto mais Deus prevalecia, o ente divino, ele queria abrir as portas para Jacó. Quanto mais Deus prevalecia, ele queria dar vitória. Olhe para cá, quer receber vitória? Quem quer receber vitória nessa noite, lá vai a palavra profética: se envolva mais na obra. Quer me receber vitória? Faça mais a sua parte. Quer receber vitória? Pratique mais. Quer receber vitória? Diga: Deus, eis-me aqui para te servir, adorar o Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 3: confia as tuas obras no Senhor e tudo dará certo. Tudo que você colocar vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Uma vez, pastor Ramon, que eu confio em Deus, coloco as obras no Senhor, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Lá vai uma palavra profética, Deuteronômio capítulo 28, meu Deus: e acontecerá, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor Deus te exaltará sobre toda a terra. Receba aí, e todas essas bênçãos te seguirão, todas essas bênçãos te alcançarão. Lá vai a palavra: bendito serás tu na cidade. Lá vai a palavra: bendito será o teu cesto. Lá vai a palavra: o Senhor fará com que os teus inimigos que se levantem contra ti sejam feridos. É a palavra, é a palavra. A palavra salva, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra. Quem abraça a palavra, quem abraça a palavra, quem abraça a palavra, abrace a palavra. Oh Deus. E a terceira definição: Deus viu a determinação de Jacó. Diga assim: Deus viu a determinação de Jacó. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 7, está escrito: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Jacó estava dizendo: eu preciso do meu milagre, eu não vou desistir. Meu Deus, Jacó entendeu: a recompensa vem do céu. Existe um certo escritor chamado Dom Lindomar, ele vai dizer: todo discípulo é uma pessoa determinada em fazer a sua parte. Jacó começa a compreender, Jacó começa a entender que precisava de determinação. Deus está dizendo nessa noite para o pastor que está pregando, para a igreja: seja forte. Cadê os fortes? Seja determinado, porque na sua caminhada é um processo para a construção e a realização com consistência, com raiz. Deus está dizendo para a igreja: o que vem pela frente, lá vai a palavra, abraça a palavra. O que vem pela frente vai ter raiz, o que vem pela frente vai ter consistência, o que vem pela frente vai ser agradável, o que vem pela frente será o agradável, o que vem pela frente será boa, o que vem pela frente será perfeito. Eu vou encerrar aqui, Efésios capítulo 3, versículo 20. Pega essa palavra: porque Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e imaginamos. Aplauda a Deus e adore a Ele. Eita, glória a Deus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Pense
Pense no pregador pontual, sou eu. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Quem